Edenilson pode estar de fato saindo depois de muito tempo, de muitas especulações e de muitas quase saídas de vez. Dessa vez ele pode de fato estar saindo do Internacional e o Atlético Mineiro é o forte candidato de tirar o volante camisa 8 do estádio Beira-Rio. O Atlético Mineiro vai pagar multa? Vai pôr grana na parada? Vai colocar jogador? Vai fazer troca? O Inter e Atlético Mineiro vão fazer leilão pelo jogador? Vão barganhar? Como é que vai funcionar essa negociação? Como é que pode acontecer essa negociação? Como é que pode acontecer a saída do Edenilson? É isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo do canal Central do Futebol RS. Eu sou o repórter Matheus Fernando e esse é o canal Central do Futebol RS. E eu já espero você curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos nas redes sociais. E vir nesse conteúdo, deixar teu like. E nesse vídeo vamos falar de Edenilson, Internacional, Atlético Mineiro. Bom, gente, não é novidade para ninguém que essa nova direção do Inter, desde que assumiu a eleição do Barcelos lá na temporada 2021, estabeleceu na sua política ali de gestão a ruptura de antigos jogadores e pessoal da comissão técnica de gestões passadas. E nessa sobrou o Edenilson. E o que aconteceu? O que está acontecendo com o Edenilson de alguns anos para cá? Primeiro, para começar, eu vou explicar como que o Edenilson foi parar no Inter e como que ele pode sair. Hoje, dia 1º de dezembro de 2024, Edenilson ainda é jogador do Inter e tem contrato até dezembro de 2024. Estamos em dezembro, dia 1º de dezembro de 2022 e em dezembro de 2024 Edenilson encerra seu ciclo contratualmente, né? Seu vínculo ali formal com o Internacional se encerra no finalzinho de dezembro de 2024. Como que o Edenilson veio parar no Inter? O Edenilson, para quem não sabe, ele teve sua primeira formação como jogador lá em meados de 2007, 2008 no Caxias. No Caxias ele começou a sua caminhada como jogador profissional e passou por vários clubes aí, como Corinthians, como times da Itália, como a Roma, como a Genoa da Itália. E assim começou a carreira de Edenilson até vir parar no Internacional. E como que o Inter descobriu o Edenilson? Por que o Inter trouxe o Edenilson? Em 2016 o Inter caiu para a segunda divisão. Precisava vencer o Fluminense naquela última rodada, fora de casa, e dependia de resultados paralelos do jogo do Vitória, que o Inter até foi na FIFA, na CBF, né? Não conseguiu resolver nas 4 linhas, tentou resolver fora das 4 linhas e foi rebaixado. Em 2017 jogou a segunda divisão e precisava se reforçar. Trouxe o Cuesta, que estava no Independente, trouxe o Wendel, que era o lateral esquerdo, que hoje está jogando no Cuiabá, saiu ano passado do Inter, hoje está no Cuiabá, que era lateral esquerdo do Corinthians, era reserva, durante muito tempo foi titular, veio para o Internacional, veio o Patrick, e nessa aí veio o Alessandro, que tinha sido emprestado em 2016, veio para o Internacional para jogar, para ajudar o Inter a sair da segunda divisão, e nessa veio o Edenilson. Onde estava o Edenilson? Ele estava no Genoa da Itália. Ele jogou 2 temporadas lá, se eu não me engano, 2015, 2016, 2016 ele veio para o Internacional. 2015 ele estava no Genoa, 2016 ele veio por empréstimo para o Internacional. Deu certo, se encaixou no time do Inter e Edenilson ajudou o Inter a voltar para a primeira divisão do campeonato nacional, campeonato brasileiro da Série A. De lá para cá, o Inter definitivamente conseguiu ficar como jogador. Ele teve altos e baixos momentos no Internacional, como a final da Copa do Brasil, que o Inter perdeu para o Atlético Mineiro, que ele ficou marcado com aquele drible que ele levou do Cirino, ele e o Rafael Sobis. O Inter tinha tudo para levar aquela Copa do Brasil, que poder decepcionar, e o Edenilson estava lá, levou aquele drible e ficou como um dos marcantes pela derrota do Internacional. O Inter foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro da temporada 2021. Precisava ganhar era só ganhar do Corinthians, porque o Flamengo tinha perdido seu jogo para o São Paulo por 2-1. O Inter só precisava de um golzinho, não conseguiu. Não conseguiu fazer o seu gol, não conseguiu consequentemente
a taça do Brasileirão da temporada 2021. Edenilson estava lá naquela partida, tinha até um pênalti que tinha sido marcado, mas a arbitragem chamada pelo VAR anulou. Um pênalti, o Inter não conseguiu nos 90 minutos ser capaz de fazer o seu gol para levar o Campeonato Brasileiro, dependia de si só. Edenilson estava lá naquele jogo, mais uma coisa que foi carimbada nas costas do jogador, mais um vice, mais um quase nas costas do jogador. Teve a Copa do Brasil que o Inter perdeu para o Globo nessa temporada de 2022, o Edenilson estava lá naquele jogo, o Inter perdeu de 2-0 para o Globo. O Inter foi eliminado nas oitavas, nas quartas de final para o meu lugar na Sul-Americana. O Edenilson estava lá naquele jogo, perdeu uma das penalidades que o Inter tinha perdido. O Inter tinha empatado o jogo de ida, no jogo de volta precisava fazer o dever de casa, que era só um golzinho para se classificar para a semifinal. Não conseguiu, o Edenilson perdeu um dos pênaltis, ficou marcado. O que converteu aquelas penalidades foi o Pedro Henrique. E desde lá para cá, o Edenilson, por todas as coisas que eu te falei, vem sendo marcado até pela torcida. E ele entende que é o momento também de encerrar seu ciclo e procurar novos ares. O que pode facilitar para o Edenilson ir para o Atlético Mineiro? Um cara chamado Eduardo Cudê. Eduardo Cudê foi técnico do Internacional na temporada 20/21. Ele deixou o Inter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Resolveu ir até para suas declarações de um clube curto, enfim. Isso você já sabe, essa declaração de Eduardo Cudê. É um cara que dava declarações bastante fortes para a imprensa sobre o grupo do Internacional e foi se aventurar na Europa. Ficou 2 anos fora jogando na Europa e voltou a treinar no futebol brasileiro e é técnico do Atlético Mineiro. E está lá também o diretor executivo que foi do Internacional na temporada 2021, Rodrigo Caetano, que tem boa relação com o Edenilson e com o Internacional. Assim como o técnico, o argentino Eduardo Cudê, que tem boa relação com o Edenilson. O jogador já deu declarações nas suas redes sociais que gosta do método de trabalho do gringo. Então isso pode facilitar para a ida do Edenilson para o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro vai pôr dinheiro? Não vai, porque é uma multa muito grande. Quando o Inter renovou seu contrato com o Edenilson, eu estou com o Edenilson, staff de jogador, o jogador e toda a direção de staff de negociações do Internacional renovaram, que é o seguinte: como é que ficou mais ou menos a negociação? Para uma saída para fora da Europa, o Edenilson pediu, a saída vai ser facilitada financeiramente. Mas para um clube dentro do Brasil, a parada é diferente, porque vai ter que pagar uma multa. O Inter ali já renovou o contrato, aumentou a multa rescisória para o Edenilson sair de um clube aqui do Brasil, que é algo em torno de 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares, algo que dá na nossa moeda, na moeda real, 10 milhões e meio de reais. É isso que o Atlético Mineiro vai ter que desembolsar para levar o Edenilson. Não, o Atlético Mineiro deixou a desejar, todos os técnicos estrangeiros deixou a desejar nessa temporada. A taxa de dinheiro, a não ser que venha um investidor muito forte, coloque grana na parada, que eu acho muito difícil. Até pelo fato de Edenilson ser um jogador de 32 anos, sem muita chance de revenda no mercado, principalmente no mercado europeu. Então, o que o Atlético Mineiro vai tentar fazer? Vai para Porto Alegre, sentar com o presidente Alessandro Barcelos, pessoal de negociação de staff de direção executiva de futebol do Internacional, o staff do jogador e Rodrigo Caetano como representante do Atlético Mineiro, e vai fazer uma proposta talvez de troca de jogadores. Quais são os possíveis jogadores que podem interessar o Internacional? É óbvio que o Hulk e o Nath Fernandes interessam o Internacional. É óbvio que esses dois jogadores esperam o interesse de todo mundo, né? O Nath Fernandes, que até foi sondado pelo Internacional, foi tentado veemente pelo Internacional, com salário até que alto na época que o Eduardo Cudê era técnico do Inter, ele não acabou acontecendo. E hoje ele está no Atlético Mineiro algumas temporadas, acho que 2 ou 3 temporadas no Atlético Mineiro. É um jogador com salário bem alto e vai ser difícil de tirar. E o Atlético Mineiro não vai abrir mão desse jogador. Quais são outros jogadores? Vamos lá. Natan, que o Inter não tem muito interesse. Johan, que até recentemente estava emprestado ao Red Bull Bragantino. O Jair, né, que é um jogador que nas melhores fases, até quando o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, o Jair era um jogador importante de função de meio de campo, mais ou menos o que o Edenilson faz no Internacional.
Então é um jogador que passou pelas categorias de base de formação de atleta no Internacional. É um jogador que interessa ao estádio Beira-Rio, interessa ao Internacional e pode aí fazer uma troca. Já ele vem e Edenilson vai. E o Atlético Mineiro paga todo o salário do jogador. E tem um salário que não é barato, o Edenilson ganha em torno de 700, 800 mil reais por mês. Então, essa é a parada. Atlético Mineiro vai ter que fazer uma jogada muito boa, vai ter que ter uma lábia muito boa para convencer o Internacional a liberar o Edenilson na troca de jogadores sem ser ressarcido financeiramente. Fechou, pessoal? Fechou? Espero que você tenha entendido a explicação. Eu tentei trazer para vocês mais ou menos o que está acontecendo entre Edenilson, Internacional e Atlético Mineiro. E vamos ver os próximos capítulos dessa novela, se realmente Edenilson vai sair ou se vai continuar no estádio Beira-Rio. Fechou, pessoal? Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Dá o like. Eu sou o repórter Matheus Fernando e esse é o canal Central do Futebol RS. Fechou, gurizada? Deixa o like, valeu!